Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, mais especificamente o seu quinto episódio, intitulado Cupid's Errant Arrow, se esse é o inglês, né, que me permite falar isso, né? Bom, o que a gente pode falar desse episódio inicialmente? Esse episódio ele foi um episódio mais leve, né, do que os dois últimos. Né? Os dois últimos foram episódios muito tensos, né? Principalmente por causa da relação da Mariner com os oficiais sêniores, né, que foi uma relação altamente desrespeitosa, foi uma relação altamente insuportável. Né? E aí foi um episódio que ficou muito mais pesado, né? Isso numa série que está se dizendo o quê? É uma série que está se dizendo que quer fazer humor para um público adolescente, e a gente viu dois últimos episódios onde esse humor praticamente desapareceu e a gente viu uma situação muito tensa entre a Marinha e os oficiais sêniores, né? Nesse episódio agora, nesse quinto episódio, não vai ter nada disso, a gente vai voltar a ter uma relação entre os personagens principais, né, que são os alferes dos decks inferiores, né, coisa e tal, né? E é interessante a gente ver isso. Mas qual é o plot dessa história, né? A gente tem uma história C que vai falar o seguinte, né? Tanto a Cerritos ela vai, né, se encontrar com uma nave, né, chamada Vancouver, né? Para quê? Para fazer a destruição controlada de uma lua de um planeta que está implodindo. Só que o que vai acontecer? Vários setores desse planeta, né, das pessoas que moram no planeta, das pessoas que moram nas luas próximas e até na lua que está sendo implodida, né, vão ter interesses diferentes aí, né? E a nossa Capitã Freeman, né, sem paciência nenhuma, ela vai ter que ser bem diplomática ali para poder, né, agradar gregos e troianos. O problema é que um cara ainda, né, não ficou muito satisfeito, justamente o cara que mora na Lua, né, e aí ele quer que a Lua não seja implodida, né, só que ele é o único morador da Lua junto com a esposa dele. Quando a Freeman sabe disso, ela perde a paciência, ela manda destruir a Lua de qualquer jeito, né, no caso, só para a gente entender o plot da história C. Qual seria o plot da história A? Tá? Seria o Boimler se encontrando com a sua namorada, que está servindo na Vancouver, né? O nome dela é Bárbara, né? A Mariner, né, achando que o Boimler é o idiota de sempre, né? Porque o Boimler é sempre tratado como um idiota nesses episódios, né? Ela acha que o Boimler não tem capacidade para ter uma namorada, né? A Mariner vê depois que a namorada do Boimler é uma mulher muito bonita, a Bárbara é uma moça muito bonita. Ela acha que essa namorada é boa demais para ele, né? Que ele é incompetente demais para isso, né? Para conseguir uma mulher bonita daquele jeito, né? E a Mariner, lembrando, né, do passado dela em outra nave estelar, onde ela viu, né, um casal de namorados ali morrer, né? Porque o namorado na verdade era um alienígena, né? Que acabou devorando, né, a namorada, coisa e tal, né? A Mariner, ela fica com essa paranoia na cabeça, ela acha que, né, a Bárbara também é uma alienígena ali que vai matar o Boimler, coisa e tal, né? E ela tenta provar isso. Enquanto que o Boimler ele fica um pouco ressabiado, por quê? Porque a namorada dele encontra um ex-namorado dela, eles são muito amigos, no caso, né? E aí o Boimler fica querendo chamar a atenção dos dois, dela, né? Dela porque ela tá com medo ele tá com medo de perder ela pro ex-namorado, né? E aí a gente vai ter muitas situações inusitadas, né? Algumas engraçadas, outras não, né? E como é que isso vai terminar? Isso vai terminar com a Mariner, né, e a Boimler disputando, né, a Mariner e a Bárbara disputando o Boimler, né? E aí, no meio da briga, elas descobrem, né? Elas vão conversando no meio da briga, enquanto trocam socos, pontapés, coisa e tal, né? E elas descobrem, né, que o Boimler faz muitas idiotices, né? E elas começam a rir daquilo tudo, né? E elas fazem as pazes ali por causa das idiotices do Boimler, né? Quer dizer, o Boimler sempre sendo usado como saco de pancada nesse episódio, né? E aí o que acontece? O Boimler, ele estava com um parasita, né, aqui no couro cabeludo, na parte de trás, né? E esse parasita é que estava liberando os feromônios lá para atrair, né, a Bárbara, embora a Bárbara negasse dizendo que ela só estava atraída por ele por causa do parasita, ela negou isso, né, coisa e tal, mas depois ela acabou confirmando isso mesmo, porque ela desfez o namoro com o Boimler porque ela queria ter mais tempo para estudar o parasita, né?
Então, quer dizer, e as duas ainda ficaram, a Mariner e a Bárbara ainda ficaram amigas. Quer dizer, o Boimler sempre tomando na cabeça aí, no caso. Mas o que foi interessante nesse episódio foi ver esse comportamento da Mariner, né? Querendo, vamos dizer assim, proteger o Boimler, né? Apesar dela fazer bullying com ele, coisa e tal, né? A gente sente que tem um certo interesse da Mariner em cima do Boimler ali, né? E isso foi interessante na construção do relacionamento desses dois personagens, tá? Então, vale a pena o episódio por causa disso, né? Porque a Mariner, ela passou uma coisa menos insuportável nesse episódio, né? Ela, pelo menos, ela mostrou uma preocupação com o Boimler, né? O que foi uma coisa interessante nesse episódio aí, né? Ajudou na construção do relacionamento entre os personagens principais. O outro núcleo, que é o do Rutherford com a Tandy, né, foi interessante também, né? A gente está falando que o Rutherford está sendo um pouco aproveitado nessa série, né? Nesse episódio ele foi bem aproveitado, né? Eu já falei que a Tandy parece ser a personagem mais interessante, na minha opinião, aí, né? E aí o que acontece? Eles vão servir na Vancouver, né? Eles têm interesses em comum, eles adoram mexer com nave, né? Eles são aquele trekker, né? Que gosta de navezinha, né? Que compra a nave da Eagle Moss, essas coisas, né? Então o que acontece? Eles vão servir na Vancouver, né? E um tripulante da Vancouver, né, que se diz ser um superior ali, coisa e tal, né, empresta 2 tricorders de última geração pelo qual os dois estavam loucos para usar, né? E aí esse tripulante falou que os dois tinham que fazer um diagnóstico e quem fizesse o diagnóstico mais rápido, tá? Conseguiria aquele tricorder. Então os dois começaram uma verdadeira competição, uma competição que às vezes ficou até bem violenta, bem acirrada. E aí o que aconteceu? O cara falou que deu um empate técnico, né? O tripulante da Vancouver, né? Que os dois ganharam os tricorders e ganharam também, né, a chance de servir na Vancouver ao invés de servir na Cerritos, né? E aí eles não queriam sair da Cerritos. E aí eles tentaram cancelar, né, a transferência deles para Cerritos. E aí eles vão descobrir que o cara, na verdade, ele não queria servir mais na Vancouver, né, o tripulante, né? Que ele estava fazendo isso como uma armação para quê? Para fazer uma espécie de permuta, né? Ele ir para Cerritos enquanto os dois iam para Vancouver, né? E como isso foi uma armação, foi uma mutreta, né? Eles começaram, tanto o Rutherford quanto a Tandy começaram a chantagear o cara, né, dizendo que ele ia pegar uma corte marcial se aquilo fosse revelado, né? E aí eles tiveram a transferência deles anulada pelo cara, né? E ainda receberam cada um tricorder de última geração. O que foi chato no final do episódio foi o seguinte, foi que os dois estavam lá conversando, felizes da vida na Cerritos de volta, né? O Rutherford e a Tandy, né? E os dois estavam com uma bolsa cheia de tricorders de última geração porque eles roubaram esses tricorders de última geração e tudo ficou por isso mesmo, como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo você roubar isso para uma série que está sendo feita para o público adolescente. Então, isso não é Jornada nas Estrelas de jeito nenhum e isso não tem graça e isso não é uma coisa muito recomendável para um público adolescente dizer que roubar é uma coisa legal, né? Então ficou de muito mau tom, né, o final desse episódio aí, tá? Então, quer dizer, apesar dessas melhoras, né, da gente ver a Mariner de uma forma mais aceitável, de você ver a Mariner preocupada, né, com o Boimler, né, o chato é que a gente ainda vê o Boimler sendo usado ali como saco de pancadas, como o cara que está sempre ali, né, sendo sacaneado, sempre sendo humilhado, coisa e tal, né, e, quer dizer, ele é incapaz de arrumar uma namorada, esse negócio todo, né. E aí o outro núcleo, a história B, no caso, que é a história do Rutherford e a Tandy, que estava sendo uma história legal, né? Porque essa competição entre os dois e depois eles virem que estavam sendo usados, né, por esse tripulante da Vancouver, né? Isso aumentou ainda mais os laços de amizade entre eles, a afinidade entre eles, né? Mas esse negócio dos dois roubarem os tricorders ficou muito esquisito, ficou muito ruim e realmente não caiu bem, tá? Mas é isso, gente. É mais ou menos essas impressões do episódio, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. O texto sobre essa análise de Lower Decks vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais. Deem o seu likezinho, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.